Tudo bem, pessoal? Parabéns por você estar aqui, obrigado por assistir um pouquinho. Não vai demorar muito, tá bom? A gente vai falar sobre saúde mental, né? Esse é o mês no qual a gente fala muito sobre isso, tá? É o mês de evidência, não quer dizer que tem que ser só nesse mês, mas nesse mês ele está em foco, né? Então, eu sou o psicólogo Creyson, sou plantonista aí no SPA Coroado. Você possivelmente já me conhece, né, em algum momento. Não sei se você sabe, mas eu estou sempre à disposição para te atender, né? Tanto no dia do plantão quanto em outro momento. Tá? Afinal, eu vou colocar meus contatos lá. Então, assim, essa é a nossa programação para hoje, não vai demorar muito, tá? Reforço, eu sei que o tempo é precioso, muito mais quando a gente trabalha no SPA, tá? Mas basicamente eu vou falar sobre o setembro amarelo, depressão e o transtorno bipolar, os mitos e verdades sobre a depressão e o transtorno bipolar, os pensamentos suicidas e sobre o meu atendimento. Então, assim, saúde mental, de acordo com muitos institutos, né, renomados, é um estado de bem-estar, tá? No qual a pessoa, o indivíduo, ele é capaz de usar as suas próprias habilidades, né? Ele vai conseguir sozinho se recuperar dos estresses rotineiros, ser produtivo e contribuir com a comunidade como um todo. Assim como vocês fazem, né? A maioria da gente faz isso. E o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio, né? No Brasil e no mundo. E suas formas de prevenção, claro. Ocorre no mês de setembro, desde 2015. Isso é por meio, como que ela ocorre? Por meio da identificação dos locais públicos, particulares com a cor amarela, né? E tem uma ampla divulgação de informação. Depressão, vocês sabem o que é, mas às vezes a gente tem algumas informações erradas. Então, a depressão ela é um transtorno mental caracterizado por uma sensação persistente de tristeza. Não é aquela coisinha assim leve, não, é persistente. E a pessoa, além disso, vai ter uma perda de interesse, né? Ou não vai sentir mais prazer em atividades que ela gostava antes, né? E uma série de sintomas físicos e emocionais também. Mas os sintomas mais comuns estão a fadiga, a baixa autoestima, alterações do apetite, do sono, vai ter dificuldade de se concentrar, vai ter pensamentos de culpa, sentimento de inutilidade ou desesperança. E em casos mais graves, né, a ideação suicida, ou seja, não é toda depressão, né, que a pessoa vai pensar em tirar a própria vida. A depressão ela afeta a forma como a pessoa pensa, né? Como ela sente, como ela lida com as atividades diárias. A causa da depressão ela é multifatorial, quer dizer, são diversas questões que podem fazer com que a pessoa desenvolva a depressão, né? O tratamento geralmente ele envolve psicoterapia, medicação antidepressiva, mudança no estilo de vida e um suporte social. Tudo isso é essencial para a pessoa. E tem um transtorno bipolar. Lá atrás, no início dos estudos da mente humana, chamava de transtorno maníaco-depressivo. Atualmente, né, a gente chama de transtorno bipolar. As pessoas pensam que o transtorno bipolar é aquela pessoa que ela tá triste agora, aí depois ela tá feliz, ela tá triste, ela tá feliz. Não é exatamente assim, tá? A gente fala de bipolaridade. É um transtorno mental que ele é caracterizado por mudanças extremas de humor. Elas variam entre episódios de mania ou hipomania e depressão, né? Durante a fase da mania, a pessoa ela pode se sentir eufórica, ter muita energia, falar rapidamente, ter comportamentos impulsivos, diminuir a necessidade de sono. É muito parecido com aquela pessoa que está com muita cafeína no corpo. Isso não acontece assim de uma hora para outra, ele vai acontecendo. Já na fase depressiva, para quem tem um transtorno bipolar, a pessoa ela vai se sentir muito triste, desmotivada, cansada, com dificuldade de concentração. E essas mudanças de humor elas são intensas e pode afetar a vida pessoal e profissional de cada pessoa. Tá? O tratamento, geralmente, para o transtorno bipolar, envolve a combinação de medicação, que vai estabilizar essa questão do humor, né? E a psicoterapia também é necessária. Agora, os mitos e verdades sobre a depressão primeiro, tá? É mito que a depressão é apenas tristeza ou falta de força de vontade, não é isso não. Tá? As pessoas elas diminuem muito quando alguém está com uma questão psicológica. Né? Por que você está assim? Você tem tudo, não tem motivo, tem pessoas que estão pior do que você. Esse tipo de comentário, em vez de ajudar, né, prejudica ainda mais a pessoa, porque ela sabe disso, ela se sente culpada, mas ela não consegue. É como se ela estivesse atolada no lugar, tentando sair e não conseguisse.
Então, é uma verdade que a depressão é um transtorno mental complexo, né? Ela envolve alterações químicas do cérebro, influencia o humor, o comportamento, o sono, o apetite e a energia. É mito que a depressão passa sozinha com o tempo. Tem gente que acha isso. Minha caixinha desligou. Tem gente que acha isso. Né? Ah, deixa, vai tomar banho que passa. Não funciona desse jeito. Né? É uma verdade que sem tratamento adequado, ou seja, terapia e medicação, né, a depressão ela vai se agravar. Ela vai trazer impactos sérios na vida da pessoa. É mito que pessoas com depressão são fracas. De forma alguma, elas não são fracas. Elas não queriam estar ali. Só que elas não conseguem sair de lá. É uma verdade que a depressão ela não está relacionada à fraqueza pessoal, tá? É uma doença que pode afetar qualquer um, independente de força ou resiliência que a pessoa tem. E agora sobre o transtorno bipolar. Né? É mito que o transtorno bipolar é apenas uma mudança de humor. Não é nada disso. É uma verdade que, embora, né, mudança de humor seja uma característica, né, o transtorno bipolar ele envolve também períodos, como a gente falou antes, de mania, hipomania e depressão. E afetam significativamente a vida da pessoa que está passando por isso. É um mito que pessoas com transtorno bipolar não podem levar uma vida normal. Claro que podem. Eu, inclusive, atendo muitas pessoas, dentre elas tem vários que têm transtorno bipolar, e elas têm a vida normal delas. Claro que elas já identificaram todo esse ciclo em que elas vivem, né? Elas têm que aprender a conviver com isso. Elas querem ter isso? Claro que não, mas elas têm que aprender a conviver. Com um tratamento adequado, né, medicação e terapia, isso é uma verdade, muitas pessoas com transtorno bipolar levam uma vida produtiva satisfatória. É mito que o transtorno bipolar é apenas uma fase, de forma alguma. Isso é uma condição, que é uma verdade, não é uma condição crônica, né? Que precisa de acompanhamento contínuo. Isso quer dizer o quê? Que não tem cura. Ela vai ter que aprender a conviver com essa situação. Chegamos agora aos pensamentos suicidas. Né? Nós temos duas questões dos pensamentos suicidas. Temos fatores predisponentes, né? Esses fatores eles têm a ver com toda a história de vida da pessoa, com doenças pré-existentes, o histórico familiar, né? E características pessoais que cada pessoa tem, né? De funcionamento. E tem questões precipitantes, né? São acontecimentos e sentimentos mais atuais na vida da pessoa. Às vezes, o precipitante ele já favorece muita coisa. Não sei se você ouviu falar aquela pessoa que passou por uma situação muito grave, né? Uma situação de momento, e naquela hora ele queria morrer. E não é sempre que isso acontece. Esses fatores, esses dois fatores, eles interagem uns com os outros, né? O tempo todo, de uma forma extremamente dinâmica, né? Com variações da intensidade, no momento em que elas surgem. Elas vão gerar uma experiência de pensamentos, de sentimentos, de atitudes que variam de pessoa para pessoa. Né? Nós somos únicos. É por isso que nós devemos, nós profissionais da saúde, devemos avaliar o risco do suicídio. Né? E essa avaliação é um desafio e nunca tem garantia de uma resposta exata. A gente vai tentar ver um pouquinho disso lá na frente. Tá? Então a gente fica nessa dúvida. O que eu faço quando eu encontro alguém, né, que está mostrando isso? Então precisamos avaliar o risco. Então o que fazer com esses pensamentos? Né? Então é possível que a gente tenha que fazer um dimensionamento, né, para escolher que conduta a gente vai ter que tomar. Então escolher essa conduta baseada nesse dimensionamento, infelizmente ele não vai fazer com que a gente acerte, mas a gente vai estar tendo mais chance de acertar na maioria das vezes, entendeu? A gente vai evitar até que tenha um desfecho negativo. Então vamos lá, olha. Risco baixo, que é um pensamento sem planejamento. Quem não tem um plano, tá, não vai cometer suicídio. Já pensou nisso? A pessoa nunca pensou, não tem um plano, então ela não vai morrer. Isso não é garantido, tá? Porque, claro que a probabilidade se torna menor, mas sempre é necessário uma escuta acolhedora. O que é uma escuta acolhedora? Eu vou ouvir a pessoa sem críticas, né, sem diminuí-la. Vou validar o que ela está sentindo, para tentar entender, né, o que está por trás desse sofrimento. A gente pode tentar, nesse momento, estruturar uma rede de suporte, né, o mais rápido possível. Está relacionado aos cuidados da saúde, por exemplo, um psicólogo, psiquiatra, outra pessoa, outro profissional de saúde e apoio social, até mesmo a família, os amigos. Né? E o encaminhamento para o psiquiatra, né, não precisa ser emergente, mas ele deve ser feito o mais rápido possível, porque ela deu um sinal, né? Falou alguma coisa ali, então é melhor a gente fazer algo. Tem um risco médio, né? Pessoas que elas têm pensamento, elas têm planos, mas não têm intenção imediata. Então a pessoa ela tem uma estrutura maior, né, em relação ao suicídio.
sem uma decisão imediata, né? Porém, ela tem um risco maior que na situação anterior, né? Então, ela vai necessitar de uma intervenção muito maior também. Além da escuta acolhedora, é necessário investir em fatores protetivos no entorno dessa pessoa. Então, a gente vai ter que encaminhar ela para o psiquiatra o mais breve possível. A gente vai ter que acionar uma rede de suporte, né? Explicar essa rede, esse risco existente. Quem estiver ao redor dela precisa saber da situação. Tem que saber que ela é grave e é uma necessidade de observação intensa. Olha, o risco é médio, mas você vê que a gente muda já toda a nossa postura. E tem um risco alto, né? Ela tem plano, meios e decisão. O nível, né, de maior gravidade é quando a pessoa tem esse plano, ela tem meios de concretizar, e a decisão de chegar às vias de fato. Essa decisão ela traz um risco muito alto, né? E nesse momento a gente precisa de um cuidado intensivo. Então a pessoa ela deve ser levada imediatamente para a emergência psiquiátrica, para avaliação e a conduta indicada, até a remissão do risco imediato de suicídio. Então a gente tem que ficar de olho. Quando chega alguém, né, no nosso trabalho com toda essa situação, a gente tem que observar, né? Ou seja, chegou uma pessoa lá na emergência, que ela já foi às vias de fato. Chegou na emergência, ela já tentou fazer alguma coisa, né? Tomou uma medicação, se cortou, algo assim. Ou seja, risco alto. Dificilmente vai chegar alguém com risco médio. Pode até chegar, mas dificilmente. Essas outras questões você vai avaliar, por exemplo, nos seus colegas de trabalho, né? Às vezes eles soltam alguma coisa, então fica atento quanto a isso, né? Tem um movimento empático. Vamos fazer agora aqui um fluxograma, tá? Sobre tudo isso. Então, para investigar. O sujeito lá, ele pensa em se ferir, em se machucar, em fazer o mal a si mesmo e morrer. Ele pensa? Não. Então, não apresenta risco. Ele não pensa. Mas ele pensa, sim, né? Então, de alguma forma, né, já aumentou o risco. Então, ele possui, além disso, um plano específico para morrer, né? Para se matar, ou algo relativo a isso. Morrer e se matar é ótimo, né? Não, não tem esse plano, né? Então ele pensa em se ferir, pensa em se machucar, pensa em fazer o mal, mas ele não tem plano nenhum em relação a isso. Então risco baixo. Mas ele pensa. Sim, ele possui um plano, ok? Ele quer realmente fazer algo. E além disso, ele possui uma decisão de cometer o suicídio. E além dessa decisão, ele tem acesso, ele tem como fazer isso? Não tem. Risco médio. Ele tem como fazer isso, ou seja, revendo, ele pensa em se ferir, se machucar, ele possui um plano, ele tem como? Risco alto. Então, ficar atentos quanto a isso, ok, gente? E aqui, ó, caso vocês queiram entrar em contato comigo, Instagram, né? Esse é meu Instagram, tem o meu site. Aqui no meu site tem lá o link do meu WhatsApp, né? Então vocês podem entrar lá, se quiser até marcar um atendimento, mas nesse caso é fora do SPA. Tá? Você marca por lá. No SPA, no dia que eu estou de plantão, é só você olhar lá, quem tiver no SPA Coroado, olhar na ficha do plantão, né, na programação do mês, você vê os dias que eu estou de plantão. Então, meu plantão é de 12 horas. Caso você queira comparecer, por mais que seja fora do seu plantão, pode ir lá, não tem nenhum problema. Tá? Se você estiver de plantão, a mesma coisa. À sua disposição, tá bom? Obrigado por vocês terem participado e tentem responder rapidamente essas perguntinhas que tem a seguir, tá bom? Então tá, tchau, tchau, a gente se vê por aí.